Aleluia. Aleluia. Deus é bom, gente. Deus é bom. Em nome de Jesus. Seja muito bem-vindo. Aleluia. A mais um culto de quinta-feira. Não é café com leite, como sempre, em nome de Jesus. E hoje, com certeza, nós vamos ser instruídos pela palavra, como sempre, em nome de Jesus. Amém? Fique à vontade, pode se sentar. Aleluia. Muito obrigado, viu, gente? Até daqui a pouco. Aleluia. Eu vi o Felipe no começo ali tirando um som da... É violão esse negócio aí? Meu Deus do céu. Tava bom, viu? Aleluia. Ahá. Você veio, que coisa boa. Em nome de Jesus, né? A gente gosta sempre de fazer esse exercício mesmo, né? De lembrar, né? Que bom que eu vim. A gente fala para as pessoas que bom que você veio. E bom mesmo que você veio. A glória a Deus, você tá aí. Aleluia. Firme e forte, cada vez melhor, né? Mas que bom que eu vim em nome de Jesus. Amém? Olha que interessante o que a Bíblia diz. No livro de Mateus, no capítulo 27, e no verso 50, aqui conta da crucificação, né, de Jesus, e olha o que diz. Verso 50 de Mateus 27. Aleluia. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Eita glória, fico imaginando se fosse a gente, né? Aleluia, de repente alguém que morreu há 3, 4 dias aparece assim, né? Mas o que é interessante, veja, a Bíblia diz nesse texto que esses acontecimentos, né? Quando Jesus foi ali, estava na cruz. Então, algumas coisas aconteceram, o céu se escureceu, a terra tremeu, o véu do santuário, né, que separava, foi rasgado de alto a baixo, e isso demonstra já essa disponibilidade do céu para a terra, a uma vontade que partiu de Deus e não do homem, por isso o véu se rasgou do alto a baixo e não de baixo para cima. Quem está comigo até aqui? E aí é interessante que a Bíblia diz que
por causa desse tremor de terra, houve rochas que fenderam, que racharam mesmo. E é interessante a gente pensar que túmulo naquela época não é igual ao cemitério de hoje. Hoje sim enterra, né, as pessoas, mas naquele tempo os túmulos eram como se fosse uma caverna. Pode ver que na ressurreição de Lázaro, Jesus disse: tirai a pedra, removeram a pedra também do sepulcro de Jesus, enfim. Então, naquele momento ali, a porta dos sepulcros, por causa desse terremoto e de rochas que se fenderam, ou seja, já tinha aberto ali a porta dos sepulcros. Isso mostra, gente, que a obra de Cristo ali, a ressurreição nem tinha acontecido ainda, mas com a morte de Jesus, a morte já começou a perder ali a sua força de segurar as pessoas onde estavam. Você entende isso? Quando a rocha se fendeu, ou seja, a porta do sepulcro já foi aberta, a morte ali, por causa da morte de Jesus, já não tinha mais poder. Por isso a Bíblia diz assim: ó morte, onde está a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? E agora, então, depois da ressurreição, como a Bíblia diz que como Cristo morreu, nós morremos com ele também seremos ressuscitados, o crente, de fato, nunca mais vai morrer. Olha que interessante, né? É bom a gente pensar isso. Eu nunca vou morrer. Não, pastor, eu conheço um que morreu. Não, ele não morreu, ele está vivo. O que terminou foi o corpo físico dele, mas a morte não tem mais poder sobre nós. O crente, de fato, nunca mais vai morrer. Aleluia. Então, agora, olha que coisa boa. A gente está numa condição superior, né? Cristo nos justificou. A Bíblia diz que nós estamos agora à direita de Deus, nos lugares celestiais. Então, pensa. A gente estava aqui dentro agora, né, adorando a Deus nesse momento, né, de comunhão com Ele, adoração a Ele. E a gente precisa valorizar essas coisas. A gente está aqui do lado de dentro. Houve um tempo, gente, houve um período em que esse momento só tinha um que ficava para lado de dentro. E todo o povo ficava para lado de fora. Era como se fosse, imagina, se fosse hoje o dia da expiação, uma vez por ano. Só o sacerdote que entrava, a gente lá do outro lado da rua, naquele terreno, sem cobertura, sem nada, esperando o sacerdote fazer a expiação pelos pecados e a gente ali do lado de fora esperando o que Deus tem para comunicar, o que Deus falou com ele e agora o que Deus vai falar com a gente. Quem está comigo até aqui? Hoje não, hoje está livre o acesso, a gente pode estar naquele lugar e a gente tira as nossas próprias conclusões. Aleluia. Como foi o culto para você? Eu sei que são várias necessidades. Temos aqui hoje pessoas diferentes, de idades diferentes, maturidades diferentes. E cada um tem a sua necessidade, mas todas serão atendidas diante de Deus. Então percebe a importância de agora todo mundo ter esse acesso. Então agora todo mundo pode tirar suas conclusões do caráter de Deus. Que não deve ser distorcida, né? Porque Deus é bom, amém? Pelo amor de Deus, né? Quando eu digo de tirar suas conclusões, de sair desse culto com a satisfação plena, sair de um ambiente onde Deus foi alcançado por Deus. Eu digo tirar as conclusões, não estou dizendo da nossa própria cabeça. Nós devemos pensar o que Deus pensa, falar o que Ele fala, agir de acordo com a palavra. Quando eu digo tirar nossas próprias conclusões, eu digo de desfrutar na nossa vida. Cada um vai desfrutar, vai sentir na própria pele a bondade de Deus se manifestando para cada um. Quem está comigo? O livro de Levítico, ele é interessante porque fala muito, né, a respeito de leis, preceitos. Então o livro de Levítico conta mesmo a respeito até da roupa do sacerdote, como que era, dos utensílios que eram usados na adoração, de como se era o procedimento, o que fazia, como não fazia. Chega até eu mandei uma mensagem esses dias aí, acho que foi hoje, ontem, não lembro, para algumas pessoas a respeito do capítulo 13 e 14 de Levítico, que fala justamente do leproso, dessa lepra, né? Era uma doença que tinha na época. Hoje essa lepra a gente sabe que até tem cura já, chama hanseníase, mas é a mesma doença, mas na época não tinha cura.
Então era o sacerdote que avaliava a pessoa e havia um procedimento para se avaliar a pessoa a respeito daquilo. Se ela estava mesmo com lepra, se não estava. Tinha até um procedimento que o sacerdote tinha que fazer para avaliar se aquela casa, eu estou falando do imóvel mesmo, da estrutura, estava contaminada pela lepra. E aí, assim, pensa, sacerdote que se vire, né? Porque se a doença não tem cura, ele que vai avaliar todo mundo que tem suspeita de lepra e tem que ir lá na casa ainda que tem suspeita de lepra. Então, assim, você vai ter que crer em Deus mesmo, né? Que Deus cura e ficar no seu lugar aí, né? Quem está comigo até aqui, né? Aleluia. Eu fico imaginando na época, rapaz, quem era sacerdote, né? Arão, vai lá, se vira. Os filhos de Arão, eles que tinham que crer em cura. Não é isso? Mesmo que tivesse alguém. Agora, veja, lepra naquela época não era somente uma questão de saúde pública. Quando o sacerdote ele tinha essa responsabilidade de ver a pessoa, avaliar, é interessante que ele inspecionava e não tratava a lepra. Quem trata era o médico. Ele tinha só essa responsabilidade de inspecionar, de ver e declarar se a pessoa estava mesmo doente ou não. No caso, puro ou impuro. E era tão importante isso porque o leproso ele era considerado fora da comunhão, fora dos ritos, fora da adoração. É como se for, imagina se hoje alguém tivesse aqui, se fosse, né? Só um exemplo, como se fosse antigamente, alguém que está contaminado. Esse alguém não estaria nesse momento agora que a gente está. Ele estaria lá pro lado de fora, cercado lá e não poderia nem ter contato com seus parentes, com seus queridos, com seus amigos. Ficava fora da comunhão. Quem está comigo até aqui? Agora veja a responsabilidade desse sacerdote. Era ele quem tinha essa autoridade para incluir uma pessoa na comunhão ou até excluir essa pessoa da comunhão. Ele afetava diretamente a vida daquela pessoa, da sua família, do convívio. Quem está comigo até aqui? Então, claro, era uma responsabilidade do sacerdote verificar isso, porque era responsabilidade do sacerdote também manter o ambiente puro, sagrado, santo. Se ele autorizasse algo que viesse a ferir essa santidade, viesse a ferir a pureza daquele lugar, a ponto de contaminar os outros, ele estaria comprometendo todo o arraial. Então é lógico que essa avaliação dele deveria ser imparcial. Ele não estava avaliando porque ele gosta de alguém. Ele não estava excluindo porque não gosta e incluindo, passando a mão na cabeça, mesmo que tivesse doente, não, mas esse pode. E lembra, gente, o Velho Testamento, a Bíblia diz no livro de Hebreus, que é a sombra do Novo. Tudo que aconteceu no Velho Testamento é a sombra, aponta para essa aliança que nós vivemos hoje, para Cristo. Quem está comigo até aqui? Então, essa declaração do sacerdote, puro, beleza, pode estar junto. Impuro, não, não pode. Claro que era uma avaliação, não era uma avaliação feita de imediato. Ele precisava olhar a cor da pele da pessoa, a profundeza das manchas, até o pelo da pessoa. Tinha gente que ele precisava separar por 7 dias, para aí depois dar o diagnóstico. Sabe, tem gente que você precisa separar por um tempo, ficar em quarentena, para ver. O Covid tinha, meu, lembrou. Quem está comigo até aqui? E claro que essa era uma responsabilidade muito grande, percebe que não era entregue para qualquer um. Mesmo que fosse um médico diagnosticando, ainda assim, o carimbo de puro ou impuro vinha do sacerdote. Era o sacerdote que determinava. Então, quando se fala de lepra também, hoje nós podemos trazer para esse entendimento que a lepra tem essa conotação, esse entendimento, essa ideia também do pecado. Que, olha o que acontece.
contamina, separa e incapacita. O leproso fica contaminado, ele fica separado e também incapacitado. A própria comunidade ficava privada do convívio daquela pessoa, dos dons que ela carregava. Ela tinha que sair do emprego. Quem está comigo? E era tão interessante que Jesus, quando ele curou leprosos, ele ainda assim, não somente curou o leproso e disse, está curado, está tudo bem. Ele respeitou essa autoridade do sacerdote a ponto de falar para os leprosos, quando ele curou, vai e apresenta-te ao sacerdote. Quem está comigo? Veja, 2 textos. Lucas, no capítulo 17, o verso 14, diz, ide, mostrai-vos ao sacerdote. Ou seja, eu te curei, está tudo certo, mas eu preciso ainda que você receba o aval do seu sacerdote. Senão você ainda vai ser impuro. Senão você ainda não vai poder ter o convívio. Outro texto, Mateus 8, 4 também diz, mas vai, mostra-te ao sacerdote, e ao fazer a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. O livro de Levítico conta também toda essa questão da oferta que era feita, que era oferecido em razão da pessoa que foi curada, que foi declarada pura, que foi declarada agora de volta ao convívio. Era feita uma oferta de gratidão, e a oferta era determinada ainda para quem tinha posses, quem tinha poucas posses, mas sem dar nada, sem ficar sem fazer nada, não tinha. Sempre havia uma oferta, uma entrega por gratidão. Quem está comigo até aqui? Às vezes a gente passa pela igreja, vem aos cultos, frequenta uma igreja, ou é simpatizante, né? Eu gostei do que o Tiago Borba, o pastor lá da igreja de Campina Grande, disse, que ele disse assim, que a igreja, ela é... Vou abrir um parênteses aqui, só porque eu lembrei dessa fala dele. Ele disse que a igreja é diferente do McDonald's, porque no McDonald's as pessoas, elas pagam primeiro, para depois usufruir do que ele pode oferecer. Na igreja, elas primeiro vão, avaliam a estrutura, a vida do pastor, da esposa do pastor, da liderança, dos irmãos, para aí depois, e esse processo pode levar meses, até anos, para aí depois contribuir. Quando na verdade já usufruiu, já foi purificado, já foi alcançado, já saiu de uma condição, mas ainda assim, não existe nada que ela entrega ainda mais. Quem está comigo até aqui? Vocês estão sérios hoje? Mas o que acontece? Eu estou falando todas essas coisas. Abra comigo o livro de Hebreus, no capítulo 4 e no verso 14. Aleluia. Olha o que diz a respeito. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Então, veja, como o livro de Hebreus diz, outro texto fala que o Velho Testamento, eu já citei, é a sombra do Novo. Agora, na Nova Aliança, a Bíblia diz assim que não está isento. Não é que não existe ainda esses ritos, essas coisas, ou até um sacerdote. A Bíblia chega a dizer aqui que Jesus é o grande e sumo sacerdote. Agora, a diferença que é interessante do sacerdote levítico, dessa contradição, né, com Jesus, é que o sacerdote levítico, que a gente citou aqui no capítulo 13 e 14 do livro de Levítico, ele observava, analisava, avaliava a condição do homem. Jesus, o sumo sacerdote, ele mudou a condição do homem. Quem está comigo? Jesus, o nosso sumo sacerdote agora, ele simplesmente mudou tudo aquilo. Assim como o sacerdote antes, ele podia declarar alguém puro ou impuro, limpo ou sujo, a justificação em Cristo é um ato judicial que o sacerdote determinou. Entende isso?
Quando Jesus, o sumo sacerdote nosso agora, ele declarou que a gente é limpo, significa que agora a gente é limpo. Ele olhou para a gente, mesmo a gente sem, talvez com manchas, máculas, coisas, mas ele olhou e mudou a nossa condição e nos declarou limpo. E quando ele nos declara limpo, nós agora podemos voltar ao convívio que não se tinha antes. Antes a gente estava separado, lembra? Um dos significados de pecado é separação do homem com Deus. Quando Adão pecou no jardim do Éden, ele foi separado de Deus. Cristo veio para de novo trazer essa condição de que agora o homem estava separado, mas Cristo veio, morreu, ressuscitou, pagou o preço pelos nossos pecados e nos trouxe de novo a essa condição de justiça. Que tem muita gente hoje que já é purificado, mas ainda vive como um leproso espiritual dentro da igreja. Tem direito ao convívio, mas ainda não desfruta. Um ambiente do espírito favorável, eu posso... Veja, eu não entro mais na presença de Deus. Quem entrava na presença de Deus era o sacerdote, uma vez por ano. Hoje, a gente não entra mais. Por isso eu nem preciso mais fazer esse tipo de oração. Senhor, entramos na tua presença. Senhor, saímos da tua presença. Não, isso acabou. Agora a gente vive na presença. É diferente. E a consciência disso muda tudo. Se a gente tiver essa consciência de que Cristo, a presença, na pessoa do Espírito Santo está com a gente 24 horas por dia, talvez a gente não fizesse coisas. Talvez não falasse coisas. Não adianta achar que está fazendo escondido. Sempre vai ter alguém com a gente. Sempre vai ter. E a pessoa que hoje tem essa condição e ainda é um leproso espiritual, que eu digo, na igreja, ela está aqui, mas é como se estivesse lá fora ainda. Tem gente que já está limpo por Deus, mas ainda se considera impuro. Ainda se considera indigno. Quando na verdade Deus está dizendo, rapaz, vem. Agora você pode estar aqui com a gente, vem para cá, faz favor. Mas ainda fica pensando como se fosse um leproso que está lá. E eu estou dizendo, quero, fica limpo. Você agora não precisa mais ficar para o lado de fora. Veja, olha que interessante. Quem tem aquela Bíblia de estudo, geralmente é uma Bíblia grossa, assim, a Maria tem uma lá em casa, você sabe, né? E ela tem no rodapé algumas coisas, né, explicando lá da Bíblia. Quem tem? Levanta a mão assim para mim saber. Depois você pode dar uma olhada lá nessa sua Bíblia de estudo, você vai ver que o livro de Levítico, eles falam, é um livro mesmo de preceitos, de conceitos, ritos e coisas, ensinando mesmo o povo na velha aliança. Agora, não é interessante que Deus... Ele se preocupou com todas essas coisas, os utensílios que seriam usados, a consagração que seria feita dos sacerdotes, o tipo de roupa, o tecido que o sacerdote iria usar, a preocupação, cuidado, né, melhor dizendo, com a contaminação do ambiente, para onde não entrar doente, o leproso fica para o lado de fora. Para que tudo isso? Chega a dizer... Essa Bíblia de estudo, que o ápice desse livro de Levítico é o capítulo 16. Lembra, eu estou falando essa questão do leproso no capítulo 13 e 14. O ápice do livro de Levítico é o capítulo 16, que é o dia da expiação. É aquele dia, uma vez por ano, em que o sacerdote vai entrar no Santo dos Santos e vai estar na presença de Deus. Esse sim, entrava e saía na presença. E aí era o quê? Ele entrava, ele tinha comunhão, ele tinha a revelação, ele ouvia de Deus e o povo ficava tudo por lá de fora, esperando, com expectativa. O que Deus falou para você? E agora comunica para nós o que Deus falou para você. E Deus, nesse cuidado todo que ele fez do capítulo 1 até o capítulo 15, para o ápice, esse dia, o dia da expiação. Todo esse cuidado de purificar, de não entrar, de como que veste, como que faz, tudo para esse dia. E hoje,
Às vezes eu penso que a igreja trata comum esse dia que era tão especial. Dentro de 365 dias, tinha um dia que era especial, e agora a gente pode fazer isso, pelo menos aqui, 2 vezes por semana. Todo mundo pode vir, não precisa mais um só estar, e todo mundo pro lado de fora. Quem está comigo? Aleluia. Quando a Bíblia diz que Cristo nos justificou, Ele nos justificou justamente para isso. Para que agora não haja mais essa distinção, que um fica, outros ficam para o lado de fora, agora todo mundo pode vir. Sempre foi a ideia de Deus, eu quero todo mundo. Veja, o trabalho que Ele teve todo, de 15 capítulos, para ter comunhão com um. Eu faço todo o trabalho que for, porque eu não posso mais ter, eu estou separado, porque o pecado separou. Então eu faço o que for preciso para eu ter comunhão com um. E esse um contar para os outros. Mas a minha ideia sempre foi que todos viessem. Aleluia. Está entendendo alguma coisa aqui? Aleluia. Então, um ambiente de culto, de adoração, isso aqui não pode ser comum. Não pode a gente tratar como um ambiente de culto, um convite para esse dia. Eu duvido que alguém da velha aliança, se pudesse viajar para o futuro e saber que ele poderia entrar agora toda quinta e todo domingo, ele iria deixar de fora. E eu não estou falando isso criticando quem não veio, pelo amor de Deus, não é isso não. É só para a gente ter essa consciência do que esse, agora, sumo sacerdote fez por nós. O que outros não conseguiram. A Bíblia diz assim, que o sumo sacerdote naquela época, ele tinha que oferecer um sacrifício por ele primeiro, para depois ele entrar lá e oferecer sacrifícios pelo povo. Em outras palavras, é mais ou menos assim. O CPF Arão tinha que oferecer sacrifícios por ele, para depois CNPJ ministerial de Arão entrar lá e sacrificar para o povo. Quem está comigo? Claro que isso mostra que nunca haverá um bom CNPJ se não houver primeiro um bom CPF. Não adianta chegar diante de Deus como um bom CNPJ com títulos ministeriais. Eu carrego isso, carrego aquilo. Se a oferta, o sacrifício pelo CPF não foi aceito. Quem está comigo? Aleluia. Vou continuar. Aleluia. Quem está entendendo alguma coisa, diga eu vou para o céu. Quem não está, pode dizer eu vou também. Aleluia. Eu gosto sempre disso. Ai, ai. Romanos no capítulo 3 e no verso 24, a Bíblia diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Romanos no capítulo 5, no verso 1 diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Romanos 8:1 diz: agora, não está falando de futuro, quando a gente for para o céu, de um arrebatamento, ou de alguém que passar por essa separação física. Está falando de agora, o hoje, 8h50 da noite do dia 16 de julho de 2026, é exatamente agora. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O sacerdote levítico, ele reconhecia, ele estava ali para analisar, verificar uma possível doença, ou também alguém que já estava doente, uma possível mudança e cura, e carimbar para ele puro. Jesus, ele não vai somente analisar essa possível mudança que já houve. Jesus, ele é a causa da mudança. Vai além de somente analisar uma mudança. Ele diz: sou eu é quem realizou isso em você. Veja, 2 Coríntios, vamos lá. Eu gosto desse texto.
2 Coríntios, no capítulo 5, verso 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Não vai se tornar nova criatura. A gente já é nova criatura. As coisas antigas passaram, eis que se fizeram novas. Que são coisas antigas? A condenação. Lógico que não é só isso, mas é uma das coisas. Condenação, culpa. Jesus substituiu a culpa agora por esse convívio com ele todos os dias. Não tem mais que ter culpa, gente. Verso 21 de 2 Coríntios 5. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ele não conheceu o pecado, mas ele se fez pecado. Ele carregou os nossos pecados na cruz, para que nele fôssemos feitos. Não está dizendo que ele vai fazer. Veja, gente, esse texto deixa claro. Primeira coisa, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Para quê? Presta atenção na próxima palavra. Para. Por que Jesus se fez pecado por nós? Para quê? Fala assim comigo, para quê? Essa palavra para quê vai definir a razão, o motivo do qual ele se fez pecado por nós. Essa razão, essa palavra para quê, responde o porquê ele fez isso. É para isso. Assim como João 10:10, Jesus disse, o diabo vem somente matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Esse texto também diz, esse para quê é justamente isso. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele, Cristo, fôssemos feitos. Se ele se fez pecado por nós, para isso, para que a gente fosse feito, então não é que a gente vai ser, ou que a gente está tentando ser justificado. A gente já foi justificado. Nós não somos mais leprosos espiritualmente tentando ser purificados. Nós já somos purificados, justificados em Cristo e já estamos limpos, já está ratificado, carimbado na testa aí de cada um. Tá bom, eu não quero um carimbo na testa, então põe aqui na palma da mão, pelo amor de Deus. Quando a gente ia no Play Center, quem já foi no Play Center aqui, levanta a mão, aleluia. Não era assim, você não tinha um ingresso de papel. Era um carimbo que colocava na palma da mão e podia molhar, podia raspar e não saía. Não saía. E esse carimbo te dava acesso a qualquer brinquedo do parque. Olha que coisa boa. Qualquer brinquedo do parque. Eu não precisava pagar de novo para ir na montanha-russa. Eu apresentava o carimbo. Eu vou te dizer mais, aquele parque era murado. Se alguém tivesse ali dentro, provavelmente já tinha sido carimbado. Se você está aqui, pode saber, você já está carimbado. Dificilmente um não carimbado não estaria. Porque se tiver duas uma, o que acontecia? Ou ele sai, ou ele recebe um carimbo. Aqui sem o carimbo não fica. Não é isso? Coisa boa era no Play Center. Coisa boa. Apesar que a última vez que eu fui com a Maria, né? Lembra? A gente foi levar o Ronaldo. Foi o Ronaldo, que a gente viu, meu sobrinho pequeno. Para nós, o lugar mais gostoso foi a praça de alimentação. Mas isso remete também, claro, à idade, à estação em que você está, né? Então, assim, já não é mais a montanha-russa, a roda gigante e o splash, né? Que é tão legal. Mas sim, o cardápio, aleluia, da praça de alimentação. Ai, Jesus. Mas quem está entendendo alguma coisa? Então veja, nós já fomos justificados. Eu preciso valorizar essa condição que Cristo nos deu, essa posição privilegiada. Por que eu digo posição privilegiada? Porque o livro de Efésios, no capítulo 2, diz que essa posição hoje é sentado, não é uma posição de luta,
Tá bom? Posição de luta é assim. Ninguém luta sentado. Se alguém perguntar para você, como é aí, como é que você está? Eu estou numa luta. Não, você não está na luta. Você está sentado. E quem está sentado está como Romanos 5 diz, reinando em vida. Essa é a nossa condição hoje. Nós reinamos em vida. O livro de Romanos 5 diz isso. Quem foi justificado está, segundo Efésios no capítulo 2, assentado com Cristo à direita de Deus nos lugares celestiais. Então, Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ele não é rei somente de súditos, de servos. Hoje na Nova Aliança, o livro de Apocalipse diz isso. Ele é rei, mas ele é rei dos reis. Por que rei dos reis? Porque nós estamos com ele assentado no trono. Então nós estamos reinando. E o livro de Romanos ainda diz, reinando em vida. Tem alguém morto aqui? Não, aleluia. Senão eu já... Se é do bem que fique, se é do mal que se vá, né? Não é assim? Então, se a gente está vivo, a Bíblia diz, nós estamos reinando em vida. A gente não vai reinar só lá. Também haverá um reino lá. Mas reinamos também hoje. E se a gente não aprender a reinar hoje, como reinaremos lá? É um estágio que a gente está fazendo aqui hoje. Quem está entendendo alguma coisa aqui? Aleluia. Veja, o livro de Atos, no capítulo 10, conta a passagem de Cornélio, né? E então, é interessante. Vamos lá para a gente ver. O que Deus disse, né? Para o apóstolo Pedro, quando ele teve um êxtase, né? E uma visão. Olha o que ele disse no capítulo 10 e no verso 15 de Atos. Ali o contexto é que Pedro teve uma visão, viu então ali um lençol, como um lençol, né, sendo baixado diante dele. Havia ali animais impuros, que era considerado, né, pelos judeus como animais impuros, eles não poderiam comer aquilo, a carne daqueles animais. E então Deus disse para Pedro, Pedro, mata e come. E ele disse, não, Senhor, de forma alguma, pelo contrário, aleluia. Eu sigo os ritos da minha religião. Eu sou mesmo muito correto com a minha religião. Isso a minha religião não permite. Come aí uma panceta, Pedro. Olha aí, aleluia. Né? Baconzinho no ovo, alguma coisa. Ele disse, não, minha religião não permite. Né? Nem um misto quente com presunto, não vai? Não, não vai. Não tem jeito. E aí... graças a Deus da nova aliança, não é? Aleluia. Hã? Quem aqui gosta de uma pancetinha, né? Aleluia, aleluia. Fica com vergonha de levantar a mão. X-bacon, que mais? Feijoada, aleluia. Ó, meu Deus, se o judeu passar por aqui, ele taca pedra, não sei tudo aí, viu? É. Bando de impuro. Mas o cheiro é bom, não é? Quem não passou na porta de um bar e viu um cheiro de torresmo fritando na hora, pensa? Aleluia. O judeu não sabe. Aleluia. Mas enfim. Eu fico imaginando que a visão não tinha cheiro, porque se tivesse, Pedro ia falar, rapaz, eu nunca comi, mas ó, vontade eu já tive. Mas veja, olha o que Deus então disse para ele, e ele dizendo que não queria comer, mas olha o que Deus disse para ele no verso 15 de Atos 10. Segunda vez, a voz lhe falou, ao que Deus purificou, não considere comum. Algumas tradições diz imundo. Pedro achou que Deus estava falando com ele a respeito de animais, e Deus estava falando com ele a respeito de pessoas. Há estudiosos que dizem que esse capítulo 10 de Atos é o Pentecoste dos gentios. Porque em Atos 2, desceu sobre eles o poder do Espírito Santo, houve mesmo esse revestimento de poder para os judeus, e aqui é o primeiro relato da descida do Espírito Santo, de vemos os gentios, aqueles que não eram judeus, serem batizados com o Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas. Por isso a gente chama de o Pentecostes dos gentios, porque graças a Deus, que Deus falou com Cornélio,
que ele mandou chamar Pedro, porque se não fosse assim, hoje a gente não estava no culto em Moreira César. Se tivesse, seria numa sinagoga. Quem está comigo? E guardando a lei ainda. Ou seja, o X-Bacon que talvez você vai comer depois do culto, esquece. Esquece. Quem está comigo? Vou continuar. No capítulo 10 ainda de Atos, a gente leu o verso 8, né? Então, Pedro... Não, a gente leu o verso 15, perdão. E aí vai lá para o verso 28, quando Pedro, então, é levado para a casa de Cornélio, é apresentado naquele lugar, prega Jesus para ele. Então, agora não é interessante como... Olha que coisa, rapidinho, só abra esse parênteses aqui para a gente analisar algo. Pedro, gente, ele andou com Jesus no seu ministério terreno aqui durante 3 anos e meio. E mesmo assim, ele não conseguiu compreender a imensidão do propósito divino. Quem está comigo? Porque ele ainda assim achava que a palavra era só para os judeus. Para a gente ter uma ideia do nível da compreensão que acontece no homem com a ajuda e o auxílio do Espírito Santo. Porque enquanto ele andou com Jesus, ele não tinha o Espírito Santo dentro. Então tinha um nível de compreensão. Depois de Atos 2, na descida do Espírito Santo, nesse revestimento de poder, a compreensão aumenta. A ponto de agora o Espírito Santo poder comunicar coisas que ele via de forma diferente. A amplitude do ministério mudou. Se antes tinha um nível de alcance, agora o mundo ficou pequeno. Não é isso? Que agora pode para todo mundo. Então, quando Pedro chega lá, prega para eles, no verso 28, olha lá o que acontece. A quem se dirigiu dizendo, Pedro falando agora, vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se, ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou a que nenhum homem considere comum ou imundo. Uau! Ninguém mais. Qualquer um que se chegar agora pode. Verso seguinte. Por isso, uma vez chamando, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? Então Pedro disse para eles, cara, quando você me chamou, eu vim na hora. Mas, afinal de contas, eu vim aqui para quê? Por que você me chamou? Então, Cornélio começa a contar para ele, né, a visão, que o anjo apareceu, mandou chamar Pedro e tal. E agora, olha o que é interessante no verso 33. Portanto, sem demora, isso aqui é Cornélio falando, sem demora, mandei chamar-te e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Veja, se a gente ficar somente com o verso 28, a gente vai ver que Pedro disse que nenhum homem pode ser considerado comum ou imundo. Então, essa ideia de que Deus não faz acepção de pessoas, porque Deus ama todo mundo, até os da bandeira colorida. Quem está comigo? Deus ama até os da bandeira colorida. Vocês sabem, né? Aquela cor que tem assim, ó. Um monte de cor assim, né? Deus ama eles? Lógico que ama eles. O que Deus não ama? A escolha deles, do estilo de vida deles. Não a pessoa deles. Deus ama todos. Mas Deus não concorda com tudo. Está comigo? Então percebe o que Cornélio disse para Pedro quando eles estavam ali. Ele diz assim, ó, verso 33. Estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir o que te foi ordenado da parte do Senhor. Então tem uma diferença. Nós estamos aqui prontos para ouvir e obedecer. Eu não somente estou nesse lugar por estar. Eu estou pronto. Senhor, o que o Senhor quer de mim? Faz toda a diferença. Vou continuar lendo. 34. Então Pedro falou dizendo, reconheço por verdade
que Deus não faz acepção de pessoas. E ali ele estava falando da condição deles, que eles eram uma raça, antes pelos judeus, considerada impura, imunda. O judeu, se passasse diante de um gentio, ele cuspia no chão, porque achava eles nojentos. Quem está comigo até aqui? Diz, então Pedro está falando, Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Então sim, Deus não faz acepção de pessoas, mas ele faz de comportamento. A todo o que teme e faz do que é justo, é aceitável. Deus não vai aceitar qualquer um que está num ambiente sem temor, sem aceitação, sem estar pronto para ouvir o que Deus tem para comunicar e pedir e fazer. E eu não estou dizendo que são esses atos que nos fazem justificados diante de Deus. Não, ninguém nunca vai fazer algo que nos dê a condição de ser justo. Foi Cristo que conquistou isso. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, é que a Bíblia chega a dizer no Novo Testamento que essa posição de justiça que foi conquistada para nós, a Bíblia diz que existe frutos de justiça. Assim como a fé sem obras é morta, não é a obra que nos salva, mas alguém que tem fé tem obra. Alguém que foi justificado tem frutos de justiça. Quem está comigo? Deus aceita qualquer um que chegar. Pode vir, a gente está aberto para todo mundo. Estamos aceitando currículo. Mas você concorda que o fato de aceitar o currículo não significa que a empresa é obrigada a pegar qualquer um? Não é isso? Eu não posso chegar lá no céu no dia e falar assim, não, o Senhor não faz acepção de pessoas. Sim, eu não faço. Qualquer um que se chegasse a mim, eu iria passar algumas coisas para você e falar, rapaz, se você tiver temor, fizer o que é aceitável, eu estou de boa com você. Agora, se você não quiser, está tudo bem também. Então, só o fato de frequentar um culto e estar numa igreja não garante o céu, não garante a justificação. Nós, como sacerdotes, podemos ver frutos de justiça na vida das pessoas e olhar e ver manchas, máculas, que são lepras, não na pele, mas no comportamento espiritual daquela pessoa. É perceptível quando ela está no ambiente, mas não está de fato naquele ambiente. Aleluia! Quem está entendendo alguma coisa, diga eu estou entendendo. Quero chamar o grupo de louvor para cá. Já falei demais do meu tamanho. Agora, entenda algo interessante aqui. Atos, no capítulo 10 ainda, no verso 10, para ser bem específico, a Bíblia diz assim, ó. Não, eu vou ler do 9, tá bom? Olha que interessante. Aqui, Pedro, quando ele sobe ali para orar, ele diz assim, ó. No dia seguinte, indo eles de caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, no terraço, por volta da hora sexta, a fim de orar. Verso 10. Estando ele com fome. Fala assim comigo, Pedro estava com fome. Não é interessante que o fato de ele estar com fome, Deus usa exemplos de comida para falar com ele? Quem está comigo aqui? Você já pensou que... Tem gente rindo ali, mas é verdade. A psicologia explica que a pessoa, quando ela está com fome ou com sede, são respostas cognitivas que ela dá para aquilo, para aquele estímulo que ela está precisando. Pode ver, quem já foi com fome no supermercado aqui? Não é? Tudo é lindo e maravilhoso, não é? Não dá vontade de comer tudo? Agora, ele estava com fome, então Deus, na sua infinita sabedoria, usa exemplos de comida para falar com ele, porque sabia que a sua atenção estaria mais voltada para aquilo. Por isso o pastor José Roberto diz, o lugar em Deus onde a gente vai chegar é uma escolha nossa. Cada um vai receber de Deus do tamanho da sua fome de Deus. Talvez alguns não conseguem se saciar por Deus, porque já está cheio de outra coisa. Como minha avó dizia, barriga cheia, goiaba tem bicho. A gente precisa vir para um culto com fome.
E coisa boa é cozinhar para quem tem fome. Assim como coisa boa, não é, Janete? Ensinar para quem quer aprender. É perceptível a fome de Deus das pessoas às vezes. Como é perceptível também uma rejeição. Posso pensar que talvez alguns ministros, por dar muito exemplo de comida, tá sempre com fome. Tudo bem, aleluia. Eu até posso aceitar isso, né? Mas que ali Deus usou isso, usou. E eu aconselho a gente a vir para esse lugar sempre com fome de Deus. Sempre desejoso daquilo que Ele tem. Aleluia. Não querendo me gabar, mas já me gabando. Terça-feira a gente estava aqui na oração. Na hora que a gente entrou no carro para ir embora, eu falei para as pessoas que a gente ia dar carona. Falei assim, olha, não fico com inveja não. Mas a Maria falou que vai fazer um macarrão ali óleo para mim quando chegar em casa. Aleluia. E eu já criei expectativa daquilo. Enquanto cheirava aquilo em casa, já estava assim, sentindo o gosto na boca. Pensa que coisa boa, comer desse jeito. Hã? Quem estava no carro comigo, talvez, né, chegou em casa pensando, nossa, eu queria um macarrão ali, olha daquele. Às vezes você nem gosta tanto, mas porque o outro falou e fez tanta propaganda daquilo. Olha, eu vou comer um macarrão ali, óleo, feito pela minha esposa. Vai ser tão caprichado. Depois de um período de oração daquele ainda, aleluia. Meu Deus, porque Pedro depois da oração teve fome. Então, se Pedro depois da oração teve fome, quem somos nós? Para não ficar com fome também depois da terça-feira do culto de oração, né? Você pode ficar de pé? Aleluia. Aleluia. Talvez nesse exato momento aqui agora você está com fome já. E está tudo bem. Vá para casa mesmo. Peça um macarrão ali óleo para sua esposa. Ou se ele faz, né? Alguns maridos fazem, às vezes até melhor. Não é o meu caso. Eu ainda sou privado desse conhecimento, dessa sabedoria. Mas mesmo assim, eu acho que a gente faz uma parceria boa. Porque assim, se você gosta de cozinhar, eu gosto de comer, a gente pode ser o par top aí, ó. Super gêmeos, ativar. Um gosta de cozinhar e o outro gosta de comer. Tuf, tuf, aleluia. Ficou ótimo. Ficou ótimo assim. Aleluia. Então o que nós vamos fazer agora? O que a gente já fez no começo. Render graças a Ele. Não com uma intenção de pedir nada, mesmo que seja lícito. Quer pedir, pode pedir. Veja, Deus, Ele não está hoje, agora aqui, exclusivo somente para um. Não é um dia específico do ano. Ele agora está mesmo assim, disponível para todo mundo. Nós não estamos mais agora, gente, entenda, na fila, pedindo alguma coisa e cada um com uma senha, esperando a sua vez. Não, todo mundo vai ser atendido. Todo mundo tem um atendimento exclusivo. Todo mundo está diante dele agora, assim, dizendo, rapaz, chegou minha vez. Sim, chegou sua vez. Então, se você estiver hoje perguntando, talvez como um leproso, quem sou eu na fila do pão? É a sua vez. Sabe quem é você na fila do pão? Você é o próximo. Aleluia. E Deus está diante de você aqui dizendo, e aí, meu filho, o que você está querendo hoje? Um sonho? Aleluia. Aleluia. Um sonho realizado? Eita glória. Um sonho adocicado. Né? Que coisa boa, né? Poder estar diante de Deus assim. Ter essa consciência de que não é simplesmente mais um culto, não é simplesmente mais uma vinda, mais um dia, não. O ápice que era para eles na nova aliança, a gente vive agora todos os dias. Eu posso ter esse dia da expiação na minha casa. Eu estou tendo esse ápice, o dia da expiação, exatamente agora. Nós fomos aceitos. E olha, nós estamos aqui hoje ministrando diante de Deus. Talvez ministrando como Arão, né? Entrando agora como o CNPJ para ministrar diante de Deus. Por quê? Porque Cristo já fez o sacrifício pelo nosso CPF.
Então o nosso CPF já foi aceito em Cristo. Por isso agora nós somos ministros de uma nova aliança e entramos na presença dele, como se o pecado nunca tivesse existido. Aleluia. Pai, obrigado pela boa palavra do Senhor sobre nós, Pai. Nós reconhecemos o Senhor, Pai, em nome de Jesus Cristo, como nosso sumo sacerdote. Oh, aleluia. Aleluia. Fica aqui comigo, hein? Fica aí. Veja, em Levítico 14, quando o sacerdote via alguém que tinha sido leproso e ele já estava na condição de puro agora, né? Foi curado, restaurado. Ele pedia, não é que ele pedia, era determinado pela lei, né? Alguns tipos de ofertas. Mas tinha uma oferta lá que se o cara não tivesse muitas posses a ponto de oferecer boi ou um cordeiro, essas coisas, quem não tinha muito, ele tinha que te trazer duas pombinhas. Agora olha que interessante. Por que duas pombinhas? Uma delas, eles cortava, né, sacrificava, pegava o sangue dessa que foi sacrificada, jogava em cima da outra, da viva, em água corrente, e a viva era solta para voar novamente. Eu não sei quanto a você, mas a gente é a viva. Existe gratidão no seu coração de que alguém morreu para que a gente pudesse voar novamente. A gente estava preso. Poderia ter sido a gente. Eu fico imaginando a pombinha vendo aquilo e falando assim, meu Deus, podia ter sido eu. Então eu preciso mesmo dar uma oferta de gratidão, porque agora eu só estou voando, porque o sangue de alguém veio sobre mim. Então antes, aquilo que ela via no céu, de repente ela é capturada. Talvez ela pensou, nunca mais eu vou ver aquilo. Mas aí a outra que morreu, foi outro que morreu, para que a gente pudesse voar novamente. Tem que haver gratidão no nosso coração por isso, gente. Tem que haver gratidão no nosso coração, porque a gente não está mais preso. A gente foi tirado do império das trevas e transportado para o reino do Filho do seu amor. Houve um resgate. Gálatas 3,13 diz que nós somos resgatados da maldição da lei. Morte, miséria. Não tem mais miserável no nosso meio. Não tem mais miserável. Morte, miséria e doença, enfermidade não faz mais parte da nossa vida, da nossa realidade, da nossa natureza. Quem está comigo? O que a gente vai fazer então? Quem precisa de um envelope, levante sua mão, as diaconisas vão passar. Se você quiser fazer isso na maquininha de cartão, você pode fazer isso ali, através da maquininha de cartão, ou pode fazer isso via Pix, a gente sabe aí é o e-mail da igreja, para que a gente possa mesmo ser grato a Deus por tudo isso que Ele tem feito. Pai, eu te rendo graças por aquilo que o Senhor comunicou a nós hoje. Somos gratos ao Senhor, Pai, porque a gente está agora voando, né? Como a pombinha que foi solta, que foi escolhida para ficar viva. E eu te agradeço, Pai, por ser escolhido para ficar vivo e não ser escolhido para ser sacrificado. Muito obrigado, Pai, pela tua palavra. Pela viva e eficaz palavra do Senhor funcionando em nós. E hoje, Pai, em nome de Jesus, eu declaro, Pai, sobre os teus filhos, aumento, provisão sobrenatural sobre a vida dos teus filhos, Pai. Serão promovidos, haverá aumento, haverá uma ampliação da renda, Pai, dessas famílias, em nome de Jesus Cristo. Nós não vamos passar dificuldade, não haverá falta. E então, Salmo 23 se torna uma verdade para nós. O Senhor é o nosso pastor e nada nunca vai nos faltar. Porque nós temos um Senhor, nós temos um pastor que nos conduz a pastos verdejantes, às águas tranquilas. Serve para nós uma mesa, um banquete, na presença dos nossos adversários e nós vamos desfrutar. Porque não importa, ainda que a gente passe pelo vale da sombra da morte, o Senhor está conosco e nós não vamos temer. Porque todos os dias bondade e fidelidade, bondade e misericórdia me segue, me alcança, está comigo todos os dias. Quando a gente for dormir hoje, bondade e fidelidade esteve conosco durante o dia.
Durante a noite, Deus trabalha enquanto a gente dorme. E amanhã, quando a gente acordar, a gente vai ter essa certeza quando a gente sair para o trabalho. Ou quem vai ficar em casa, não importa. Bondade e fidelidade vai estar conosco em nome de Jesus. Amém? Pode trazer para cá quem vai trazer. Pode ir lá para o fundo quem vai. Aleluia. Aleluia. Ha, 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 ha. Deus é bom, gente. Vamos ter um final de noite abençoado. Lembra, você pode comer bacon. Então, seja feliz comendo seu bacon, aleluia. Seu presunto. Agora, se o nutricionista não deixa ou não, isso aí é problema dele. Mas que a nossa religião agora permite, né? Aleluia. Panceta no churrasco é bem-vindo. Então, sejam abençoados na prática dessa palavra. A gente se vê de novo no domingo, fortalecendo a visão em Guará. Ou às 18 horas, né, no nosso culto da família. Só um recadinho rápido para a gente lembrar. Nós marcamos aqui no sábado um arraiá da comunhão, né, assim que a gente chamou, né, Patrícia? Com os jovens, mas por conta de alguns acontecimentos, né, alguns não vão estar presentes, algumas coisas que aconteceram, a gente vai ter que adiar isso. Então a gente vai remarcar isso com os jovens, e aí a gente, para fazer melhor isso, estruturar melhor para que a gente possa atendê-los bem, em nome de Jesus. Homem de Deus, é a primeira vez que você está aqui hoje? Ou não, seja bem. Segunda? Mas mesmo assim, você pode tomar um café com nós, tá bom? Já está pago. Eita glória, seja bem-vindo, viu? Rodrigo, meu Deus, então, agora deu até um temor, viu? Manda um abraço para ele. Meu Deus, cara, agora, olha, subiu aqui, né? Ai, meu Deus, aleluia. Diga a ele e a Márcia que eu os amo, e é verdade. Eles estiveram aqui com a gente outro dia já, e meu Deus do céu. Eu sou cria dele, viu? Pode falar para ele assim, isso aí. Nós somos cria dele, em nome de Jesus. De verdade mesmo. Sejam abençoados então, gente. A gente se vê domingo. Beijo no coração. Amo vocês, em nome de Jesus.